Não cansamos de nos deslumbrar com as capacidades da inteligência artificial generativa. Quando foi apresentado no dia 13 de maio o GPT-4o, versão mais recente do cérebro do ChatGPT, parecia mágico com as suas capacidades cognitivas refinadas e conversas bem-humoradas. Mas, ironicamente, apesar de essa data estar associada à lei que formalizou o fim da escravidão no Brasil, o milagre da IA, das grandes empresas de tecnologia, depende de um trabalho muitas vezes estressante e mal remunerado, feito por uma multidão de pessoas subcontratadas em países pobres. Conhecidos como data taggers ou rotuladores de dados, esses trabalhadores desempenham o papel crucial de ajudar os modelos de IA no que eles não conseguem distinguir por conta própria, de modo que, a partir daquela informação, eles saibam decidir corretamente. Por exemplo, em um conjunto de fotos, o que é um gato, um tigre, um leão e um cachorro? Um texto está escrito com linguagem jornalística, publicitária ou acadêmica? Uma foto apresenta uma mulher amamentando, um nu artístico ou não passa de pornografia? São sutilezas fáceis para uma pessoa entender, mas impossíveis para uma plataforma digital ainda destreinada. Mas depois que o rotulador de dados explica o que cada coisa é para a máquina, ela passa a ser capaz de identificar padrões para que tome boas decisões no futuro. Como se pode ver, as respostas da IA dependem desse trabalho para serem adequadas. E como a humanidade usa cada vez mais esses sistemas, o descuido com o processo e com as pessoas nessa etapa pode trazer impactos significativos em tudo que fazemos. Portanto, se essas pessoas atuarem em condições precárias, podemos estar confiando nosso futuro a uma forma de precarização de trabalho que pode trazer perigosos impactos para todos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A IA precisa de uma quantidade brutal de dados na fase de seu treinamento para que funcione. Só assim ela consegue identificar padrões e criar vínculos entre elementos de informação para que tire as suas conclusões depois. Nem todos esses dados passam por um processo de rotulação por humanos, não? Mas os que passam são fundamentais para que o sistema desenvolva uma base sobre a qual trabalhará. A rotulação pode ser feita por cientistas de dados ou profissionais especializados, né? E isso resulta em um modelo mais preciso, só que, claro, isso custa mais, né? E demora mais para ser concluído. O custo e a qualidade podem cair aí com um serviço terceirizado, né? E cai muito mais num modelo que a gente chama de crowdsourcing. E esse último formato tem sido justamente escolhido pelas Big Techs para rotular as bases de dados colossais das suas plataformas de IA. Com ele, a classificação de dados é transformada em uma infinidade de microtarefas, não? E você certamente já participou sem saber de inúmeras delas, quando, por exemplo, precisou comprovar que era um ser humano, não? Essa tecnologia se chama reCAPTCHA, na qual a gente ajuda as plataformas a identificar elementos em fotos ou palavras digitalizadas. E com isso estamos rotulando dados, né, para o sistema, que compara as nossas respostas com a de muitos outros usuários para ter uma informação de qualidade. Mas a gente dizer que partes de uma foto têm semáforos não é suficiente para treinar uma base como a que faz um chat GPT funcionar. Não? Para isso, um exército de pessoas subcontratadas por empresas especializadas realiza milhões dessas microtarefas. E essas pessoas, elas não têm contato com outros indivíduos, né? Elas trabalham em casa normalmente, gerenciadas por um software, né? E tudo isso pode prejudicar a qualidade das entregas. Assim, algumas técnicas são usadas para compensar isso, né? E minimizar problemas, como, por exemplo, interfaces mais intuitivas, né, para quem está operando o sistema, a busca de um consenso na rotulação de vários profissionais para um mesmo conteúdo e uma auditoria dos rótulos para verificar a sua precisão.
Esses trabalhadores normalmente são pouco qualificados e vivem em países pobres como Quênia, Índia, recebendo apenas de US$ 1 a US$ 2 por hora de trabalho. Pessoas nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental não aceitam tão pouco, né? Mas apesar de ser aviltante nessas regiões, não, esse valor de US$ 1, US$ 2 por hora pode ser significativo nas partes mais pobres do mundo, né? E aí reside uma perversidade no sistema, porque quando precisam que alguma informação seja rotulada por um americano, por exemplo, a plataforma paga muito mais pela mesma tarefa. Por isso, muitos trabalhadores de países pobres tentam enganar o sistema sobre onde eles estão, né? Só que, se eles são descobertos, as suas contas são bloqueadas, eles podem até ficar sem receber seu pagamento. E, eventualmente, esses trabalhadores precisam rotular textos ou imagens que contêm violência, no discurso de ódio, e outros elementos grotescos. Por isso, podem sim desenvolver problemas como ansiedade, depressão, até estresse pós-traumático. Uma exposição prolongada a esses conteúdos pode levar ainda a uma perda de sensibilidade e de empatia. Além dos óbvios e graves problemas para a saúde mental desses trabalhadores, a exposição contínua a dados tóxicos pode comprometer a qualidade das entregas, né? Introduzindo vieses, por exemplo, introduzindo discriminação nos modelos. E isso pode depois se propagar, né, em uma sociedade que cada vez mais confia nas informações oferecidas pela IA. As empresas que gerenciam essas plataformas precisam, portanto, oferecer suporte psicológico a esses trabalhadores e mecanismos para que eles indiquem se algo, enfim, está mal, né? Mas isso normalmente não acontece, né? As Big Techs, por sua vez, parece que não se importam em forçar que isso seja seguido pelas empresas que elas contratam, né? E é irônico que um negócio multibilionário, não, como é o caso da inteligência artificial, tenha na sua base uma legião de anônimos trabalhando em condições tão degradantes. A sociedade deve pressionar os gigantes da tecnologia para que criem políticas de trabalho éticas e transparentes envolvendo os rotuladores de dados, né? E que determinem que as empresas que lhes prestem serviços cumpram essas regras. E em tempos em que se discutem leis para reger a inteligência artificial, inclusive aqui no Brasil, né, esse tema não pode ficar de fora. Bom, sabemos que preocupações sociais nem sempre provocam mudanças em processos de produção, especialmente quando isso impactará nos seus custos. Mas, se não for por isso, na parte social, as empresas deveriam pelo menos entender que essa precarização da mão de obra implicará em produtos piores para os seus clientes. Quanto a nós, né, os usuários de toda essa magia da inteligência artificial, precisamos entender e não esquecer que quando conversamos com o chat GPT, aquelas respostas incríveis só são possíveis porque alguém lhe disse o que cada coisa é. É isso aí, meus amigos. Bom, a inteligência artificial já se transformou em uma incrível ferramenta de produtividade para todos os setores, mas você sabe como tirar todo o proveito do que ela oferece aí mesmo, no seu negócio? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.